Amém, irmãos. Muito obrigado, irmãos. É sempre muito bom estar orando e que as orações elas sempre se multipliquem aqui na nossa igreja. Abra sua Bíblia agora em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. 2:25, tá? Atos capítulo 2, versículo de número 25. Diz assim a palavra do Senhor: as crianças, a Simeia está chamando, todos podem subir. Cá estão, indo devagar, todos. Acharam? Atos 2:25. Ou Atos não, Lucas. É a força do hábito, irmãos. Já são 25 mensagens, mais de 20 mensagens em Atos, então. É o hábito, mas é Lucas. Hoje é Lucas. Lucas 2:25 diz assim a palavra do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o seu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparastes diante de todos os povos, a luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que ele dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos de Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir, Pai, para que o Senhor fale conosco. Já cantamos, oramos, Pai, mas agora nós queremos ouvir a sua voz, a sua doce voz, a sua voz que nos anima, a sua voz que nos dá esperança. Então fale conosco, Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos muito próximo do Natal. O Natal está às portas. O nosso culto de Natal vai ser na semana que vem. Nós, juntamente com as nossas famílias, vamos comemorar o Natal no dia 25, apesar de não termos a menor ideia de quando que foi que Jesus nasceu. Pouca possibilidade já de que ele tenha nascido no dia 25, né? Tem mais 364 dias de possibilidade que ele tenha nascido em outros dias, e não no dia 25 de dezembro. Mas a gente está próximo desse dia, dessa celebração. Ela começa a dar para a gente uma certa ansiedade. Tudo bem que a Bíblia, os mais puristas poderiam me dizer assim: pastor, a Bíblia diz,
O Getúlio já está me olhando aqui com aquele olhar de condenação, falando assim, pastor, mas a Bíblia diz para a gente não andar ansioso por coisa alguma. Tudo bem, Getúlio, tá bom, calma. Mas é uma ansiedade boa, é ansiedade pelo Natal, né? Aquele negócio, aquela comidinha boa, né? Arroz com passas, né, Andréia? Arroz com passas, muitas passas, né? Sempre, né? Sempre. Né? Aqui é reunião da família, celebração, né, todo significado, né, é a celebração do nascimento do Senhor, um momento onde a família reúne, as famílias que têm uma boa tradição, ela vai repetir ali para a sua família a questão de que Jesus, né, veio, que ele nasceu. Isso vai ser uma coisa muito interessante, né? Essa data ela é sempre muito esperada, é uma data boa. Inclusive, quando a gente olha para a cidade de São Paulo, é a única data mesmo no ano que a cidade realmente para. Todo o comércio para, só ficam os serviços essenciais. O resto tudo para, somente no dia 25 de dezembro, para tudo. Tirando ali padaria, essas coisas, o resto tudo fica fechado. Essa ansiedade. E o interessante, irmãos, é que quando a gente olha para 2000 anos atrás, também existia uma expectativa da vinda do Messias. Mas essa expectativa não era a mesma expectativa que nós temos hoje. Era uma expectativa diferente. A nossa expectativa, ela já está transformada, porque nós já estamos vivendo num mundo onde a gente já viu a chegada do Messias, porém ainda nós não temos tudo concluído. Então nós estamos vivendo numa época do já é, Jesus já veio, e o ainda não, o reino não está totalmente implementado. Né? Mas nós já temos a chegada de Jesus, nós já temos essa esperança gloriosa. Porém, naquela época, 2000 anos atrás, existia uma grande esperança da vinda do Messias. Existia uma esperança messiânica. O povo de Israel estava aguardando a vinda do Messias. Eles estavam aguardando o Salvador. E essa oração aqui de Simeão, né, nesse texto que nós lemos, nós vemos exatamente essa esperança. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nesta noite. Nós estamos às vésperas do Natal, aguardando o Natal. E eu gostaria de falar dessa esperança, da esperança messiânica. Na época de Jesus, né, Israel também tinha uma esperança. E eu queria mergulhar nesta esperança. E qual era essa esperança? Para a gente entender essa esperança, nós temos que entender o que se passava com o povo de Israel. Se a gente não fizer um exercício de imaginação, a gente não vai entender o que Simeão falou aqui, quando ele fala aqui de um homem que esperava a consolação de Israel. O que é isso? O que é essa consolação? Então a gente vai ter que voltar, mas nós vamos entrar nesta esperança. Lucas, ele conta para a gente uma história desse homem justo que esperava, desse homem justo, piedoso, que esperava a consolação de Israel. Jesus aqui, ele tinha 8 dias de vida,
né? Ele tinha acabado de nascer, todo menino judeu, e aos 8 dias ele tinha que ser circuncidado, que é o que a gente faz hoje como se fosse uma operaçãozinha de fimose. Isso aí era feito por um rabino. Então, quando isso era feito, né? Então, a mãe José e Maria foram levar Jesus ao templo. Jesus nasceu aonde? Hein? Hã? Mas em que cidade? Em Belém. Belém, que é pertinho de Jerusalém, tá? Então eles foram lá em Jerusalém, no templo, né, em Jerusalém, levar o menino tinha 8 dias de vida para fazer isso. E ali eles encontraram Simeão. Simeão, né, foi avisado pelo Espírito que o menino estava lá. E olha só o que a Bíblia diz a respeito desse encontro. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso, esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. O povo judeu, naquela época, eles tinham a sensação, né, de que eles não eram um povo livre. Há 2000 anos atrás, o povo de Israel estava sob dominação de uma nação estrangeira. Há 2000 anos atrás, o povo de Israel estava sob dominação do Império Romano. Para ser mais exato, já fazia mais ou menos 600 anos que o povo de Israel estava sempre passando de dominação em dominação. Estavam variando os impérios, mas eles sempre estavam sendo dominados. Começando pelos babilônios, depois pelos persas, depois passou por um período de dominação grega, né, que eram os seleucidas. Teve até um período onde os judeus conseguiram ter uma certa independência, de um período de mais ou menos de 130 anos, que a gente chama que é o período dos Macabeus, mas depois eles voltaram a ficar dominados por uma potência estrangeira. Eles estavam agora dominados pelos romanos. Então eles estavam ali sobre, imagina só, você está ali trabalhando, mas você tendo uma potência estrangeira te dominando, né, que invadiu a sua casa, você ter exércitos, né, com outra língua nas ruas da sua cidade, dominando a sua nação. Embora eles estarem vendo a cidade reconstruída, o templo, desde o exílio, eles estavam ali com um anseio de rever o reino dos judeus reconstruído. Eles tinham este anseio, eles tinham um anseio de ver novamente a glória do povo de Israel. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Dentro do judaísmo, tem 2 conceitos muito importantes para eles. Primeiro conceito, um só Deus. Para eles, existe somente um Deus. Eles são monoteístas, existe somente um Deus. E os outros são todos deuses falsos. E o segundo conceito para os judeus é o conceito de eleição. Existe somente um povo eleito por Deus. E quem que é esse povo? Israel. Israel. Para eles são o povo eleito. O povo eleito de Deus. E através disso, eles sabiam que eles eram o povo eleito. Eles sabiam que eles tinham pisado na bola com Deus. Eles estavam sofrendo por conta que tinham se afastado de Deus. Mas, apesar de tudo isso, Deus, ele tinha prometido que ele iria estabelecer um reino, né, que fosse eterno. Deus, ele iria estabelecer um reino, né, que duraria para sempre. Vamos ver alguns desses textos aonde Deus traz estas promessas. Abre a sua Bíblia lá em Samuel, 2 Samuel, capítulo 7.
2 Samuel, capítulo 7, verso 12 a 16. Olha só o que diz lá. 2 Samuel, capítulo 7. Olha o que diz lá. Diz assim: do 12 ao 16. Quando os seus dias completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois que você e depois de você, o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Isso aqui é a aliança de Deus com Davi, tá? Este edificará um templo ao seu nome, e eu o estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoite dos filhos dos homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como retirarei de Saul, a quem tirei de diante de você. Quanto a você e a sua casa, o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. Seu trono será estabelecido para sempre. Deus está prometendo para Davi que o trono dele será firmado para sempre. Mas olha só, o trono dele vai ser para sempre. Mas naquela época, tinha um rei que era um rei descendente de Davi? Não. Olha a outra promessa de Deus. Agora lá em Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9. Versos 6 e 7. Olha a promessa. Porque um menino nos nasceu, uns filhos se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para firmar com juízo e com justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Olha a outra promessa de Deus, de que o reino de Davi, de um descendente de Davi, será um reino para todo sempre, né? E aqui ainda é um reino todo-poderoso. Vamos ver agora uma outra profecia, agora já em Jeremias. Olha só, Jeremias capítulo 23, versos 5 e 6. Olha outra profecia, e é outro renovo de Davi. Olha só: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e como rei que reinará, agirá com sabedoria, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro. E este será o seu nome pelo qual será chamado: Senhor, Justiça Nossa. Tá bom, acho que só esses dois aqui já está bom. 5, 6. E olha mais um texto para vocês verem. Agora lá em Daniel, volta um pouquinho aí vai aí na sua Bíblia, um pouquinho mais para frente. Vai lá para Daniel. E abre lá no capítulo 7. E versículo 13. Daniel 7, 13 e 14. Daniel 7, 13 e 14. Diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como nas nuvens do céu, alguém como filho do homem, e ele me dirigiu ao ancião de dias, e os fizeram chegar até ele.
foi-lhe dado o domínio e a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Viram estas promessas? Perceberam estas promessas? Eram promessas de que viria um rei que seria descendente de Davi, e esse descendente de Davi, ele estabeleceria um reino que seria eterno. Esse rei, ele seria todo poderoso. Esse rei, ele estabeleceria um reino de justiça. Esse rei, ele traria novamente a glória a Israel. Essa era a esperança que os judeus tinham. Essa era a esperança que eles tinham da vinda do Messias. Não era qualquer esperança. Então, naquela época de Jesus, antes do nascimento de Jesus, existiam várias expressões, mas todos estavam esperando a vinda desse Messias, a vinda deste Salvador. Eles queriam alguém que pudesse realmente transformar a vida deles, porque eles estavam cansados de pagar imposto para os romanos, eles estavam cansados de sofrer humilhações diárias, porque eles estavam sob um domínio estrangeiro. Eles queriam ver a sua nação voltar a uma glória que ela já teve antigamente. E aí, dentro dessa esperança messiânica, teve um fato no passado que trazia muita esperança para eles. Um fato aonde Deus fez uma libertação do povo de Israel de uma nação opressora. Qual que foi esse fato no passado, onde Deus libertou o povo de Israel? A libertação da escravidão do Egito. Ou, vou falar de uma outra maneira aqui, foi exatamente no Êxodo. A libertação no Êxodo. Os judeus, eles gravavam aquela libertação do Êxodo. Eles tinham na mente aquela libertação feita por Moisés, que está relatada inclusive no Salmo que eu li lá, no Salmo de número 105. Depois você lê direitinho lá na sua casa, inteirinho, né? Você vai ver essa libertação, aonde Deus com mão forte e poderosa, pega a nação mais forte da terra, e acaba com ela, humilha o seu líder e liberta o seu povo. Os judeus, eles esperavam que Deus viesse com poder, para se estabelecer como rei e libertasse o seu povo. Eles esperavam isso acontecer. Era essa a esperança de cada judeu. Um dia que Deus saísse da sua glória, se estabelecesse como rei e libertasse o povo com mão forte. E nisso a gente vai ver vários grupos naqueles tempos entendendo essas profecias de uma maneira diferente. Você vai ter os zelotes falando assim: já que Deus quer que a gente liberte, vamos libertar nós mesmos, vamos pegar em armas e vamos libertar. Tem outros, como os essênios, vão crer em dois Messias. Um Messias que vai ser um rei e um outro que vai ser um sacerdote. Você vai ter os fariseus também crendo em todas as promessas, mas o interessante, acima de tudo, é que a crença que Deus viria salvar o seu povo era uma crença que era espalhada por todos os judeus. Todos os judeus criam que Deus viria libertar o seu povo. Simeão é diferente dos outros que criam que o libertador político seria um homem.
seria que eles poderiam libertar pela sua força dos seus braços, fazer uma libertação política. Ele viu que a esperança de Israel, ela estava no menino de apenas 8 dias de nascimento. Essa que é a coisa maravilhosa, porque Simeão, ele tinha a mesma esperança, mas aí ele viu que aquela esperança, ela estava ali naquele menininho, que tinha acabado de nascer, aquele menininho que não conseguia nem sequer ainda mamar direito, aquele menininho que estava ali, que passava basicamente os dias todos somente dormindo, aquele menino, ele era a esperança de Israel. Ele que esperava a consolação, porque Israel estava sofrendo. Ele olha para aquele menino e vê, esse aqui é o nosso consolo. Esse aqui é aquele que vai nos libertar. Vendo isso, olha só a oração que Simeão faz. Lá no verso 39, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste para todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Essa oração de Simeão reflete exatamente a esperança nacional e também a perspectiva de salvação universal de Deus. Vejamos bem. Primeiro, a salvação para Israel e para o mundo. Simeão reconhece que Jesus, em primeiro lugar, ele é a salvação prometida para Israel. Olha só, Jesus, esse menininho, ele vai se transformar em salvação para Israel. Imagina que coisa louca. Você está imaginando a cena? É que você tem que contextualizar. Você tem lá uma mãe. Lembra como que Jesus nasceu? Jesus nasceu num lugar tranquilo? Numa situação tranquila? Não. Eles vieram, Jesus nasce em Belém, naquela situação toda precária, né? Maria e José são pobres, né? Pobres. Eles ainda não receberam a visita dos magos, tá? Então eles são pobres, mas pobre. Pensa a pessoa pobre, né? Pobre, isso, né? Só para garantir, eles eram pobres, tá? Isso, é isso mesmo. Por que eu sei que eles são pobres? Porque existiam dois tipos de sacrifício que você fazia quando era um menino. Você tinha a oferta normal, que era uma ovelha, ou você poderia fazer um sacrifício de pobre. Eles fizeram qual? A de pobre, né? Que era as duas rolinhas, né? Que eram lá, justamente porque eles não tinham dinheiro, não tinham recursos. Então, duas pessoas que não tinham recurso financeiro vieram. Aí chega uma pessoa que nunca te viu na vida, olha para a criança e fala assim: esse aqui vai ser o Salvador de Israel. Você fala assim: é legal, né? A situação é meio estranha, né? E os outros, todo mundo vendo, né? É um negócio esquisito. E foi isso que aconteceu. E ali Simeão realmente, ele fala ali, ó, ele é o Salvador prometido de Israel, ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é o descendente de Davi que a gente está esperando. É esse menino, é aquele que tanto Samuel profetizou, que tanto Isaías profetizou, que Jeremias profetizou, que o próprio Daniel profetizou. É esse menino aqui. É ele, está aqui na nossa frente. Ele só está pequeno, mas é ele. Então, mas só que a salvação não era somente para os judeus. E aí, os judeus não entendiam muito bem, mas Simeão já traz a questão de uma maneira completa. Os judeus, eles só entendiam a primeira parte.
Salvação para Israel, reestabelece o reino e nós estamos bem. Simeão já entende o resto. Que é o quê? Mas ele não é somente o Salvador de Israel, ele é a luz para os gentios. Ser luz para os gentios é o cumprimento da promessa que está lá em Gênesis capítulo 12, verso 3, que diz o seguinte, que Deus falando para Abraão, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Simeão já está falando, olha, aqui também em Jesus, né, serão benditas todas as famílias, os gentios também serão abençoados através de Jesus. Então ele já entendia que Jesus não somente iria abençoar Israel, mas iria abençoar o mundo inteiro. Então a salvação trazida por Jesus, né? E aí entendam, aqui a palavra salvação não é só salvação da alma, tá? Isso é importante. Lucas não está falando de salvação da alma, do jeito que a gente entende, tá? Realmente, tem salvação política, é estabelecimento do reino de Deus. É diferente, é maior. Essa inclui a salvação da alma, mas também traz aqui a vinda do reino de Jesus, onde Jesus vai se tornar o reino e o governador do mundo. É isso que ele está falando, não é somente salvação da nossa alma. Então, está falando, então, o que Simeão está entendendo aqui? Que Jesus vai trazer a salvação, implementar o seu reino, esse reino vai ser um reino tanto para os judeus, mas também para o mundo inteiro. E esse reino para o mundo inteiro é um reino para nós, onde nós também estamos incluídos nesse reino de Deus. Um reino onde o próprio Deus, Ele é o Senhor e nós somos os seus súditos. Amém? Amém? Ficou muito complicado ou ficou claro? Ou mais ou menos? O Anderson assim, tá claro, Anderson? Faz assim ou assim? Hã? Beleza. Outra coisa importante. Simeão mostra a glória do povo de Deus, né? Jesus é a manifestação da fidelidade de Deus ao povo escolhido. Deus falou que tinha escolhido aquele povo. Eu falei que Deus tinha escolhido realmente. A salvação, Deus já tinha falado, a salvação tinha que vir através dos judeus. E Deus cumpriu isso enviando Jesus através deles. O cumprimento da promessa que um descendente de Davi seria o salvador do povo. Deus prometeu, Deus cumpriu. Né? Tem uma canção que diz que nosso Deus é um Deus de aliança, um Deus de promessa, né? Que Deus não é um homem para mentir. E nessa parte da música está tudo certinho, né? O problema é a aplicação que ele faz disso dentro da música, mas essa parte está certa, né? O nosso Deus é um Deus de aliança, o nosso Deus é um Deus de promessa. E é um Deus que não é homem para mentir. É isso mesmo, né? A sua palavra, ela vai se cumprir. Exatamente. Né? E aí Deus prometeu, Ele fez. E aqui nós vemos exatamente no nascimento de Jesus. E uma outra coisa que eu acho fantástico ao ver a fé de Simeão, é que a fé dele é uma fé simples. Os outros grupos queriam botar para quebrar. No caso dos fariseus, tinha uma fé totalmente complicada. Simeão, ele bota a sua fé no menino. Menino. Às vezes, a gente usar uma expressão meio esquisita, tá? Mas eu vou usar. Às vezes a gente quer enfeitar o pavão. Dentro da religião, sabe? A gente quer fazer um monte de coisa. Mas às vezes a fé é uma coisa mais simples. Buscar a simplicidade da fé. Buscar a essência da fé. E Simeão, ele trouxe essa simplicidade da fé. Quando ele creu que a sua salvação não estava através de uma série de rituais,
não estava nas 613 leis dos judeus que os judeus tinham que cumprir, não estava no templo, nos sacrifícios. A sua salvação estava em crer que aquele menininho era o seu Salvador. Uma fé muito mais simples, muito mais objetiva. Talvez a gente tenha que entender um pouco que às vezes a gente tenta fazer as coisas muito complicadas. E talvez a gente tenha que voltar aos princípios da fé. Tem uma palavra bem feia aqui, assim, é o rudimentos da fé. Parece até meu nome, né? Rudimentos. Né? São os princípios elementares da fé, rudimentos, né? Voltar a esses princípios elementares. E Simeão voltou a esse princípio elementar, a crer no seu Salvador. Porque a salvação, ela é sempre pela graça, mediante a fé. E ele creu no seu Salvador. E com certeza ele foi salvo, porque creu naquele que poderia realmente te salvar. Não sabemos quanto tempo que Simeão viveu depois do nascimento de Jesus. Se viveu mais 10 anos, não sabemos se ele era um homem novo ou mais velho, não temos ideia. Mas ele morreu feliz, porque ele conseguiu ver a salvação de Israel. Aplicando essa expectativa para nós hoje, nós sabemos que Deus cumpriu a promessa que tinha feito a Simeão, né? Mas no nosso caso hoje, nós temos uma compreensão maior a respeito da salvação, pois sabemos que Jesus viveu, morreu e ressuscitou por nós, inaugurando o reino de Deus. Como está lá em João capítulo 1, verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Já sabemos que ele está aqui. Simeão, ele pediu para Deus assim, Deus, agora você pode levar o seu servo em paz, pode me levar, já estou tranquilo, né? Mas para a gente não serve essa oração, eu acredito. Sabendo que Jesus veio, e que nós já temos, que ele viveu aqui na terra, nós devemos fazer uma oração diferente. Nós devemos fazer uma oração, Deus, que a gente agora que nós possamos viver como ele viveu. Que nós possamos agora, né, que nós vimos essa expectativa de uma certa forma já ser cumprida, que nós possamos viver agora de uma maneira diferenciada aqui na terra. Simeão viveu a expectativa da primeira vinda de Jesus, mas agora nós vivemos aguardando a sua segunda vinda. Por isso nós somos chamados a viver como cidadãos dos céus, refletindo a luz de Cristo neste mundo. Simeão vivia uma expectativa, a primeira vinda, e nós vivemos a segunda expectativa, que é do quê? Do glorioso retorno. De uma certa forma, nós podemos nos identificar com Simeão, porque também nós vivemos na expectativa. São expectativas um pouco diferentes, mas a nossa expectativa ela ainda é mais reforçada. Porque nós vemos que Deus, Ele cumpre as suas promessas. E assim, meus amados, quando a gente olha para o Natal, nós vemos que o Natal não é somente, que o Natal é um lembrete maravilhoso da fidelidade de Deus. O Natal não é somente a celebração do passado, mas sim ele é um convite para renovar a nossa esperança em relação ao futuro. É um convite para termos um renascimento da nossa esperança de que Cristo há de voltar. Deus cumpriu as suas promessas
em relação à vinda do Salvador, da vinda do Messias, e ele vai cumprir a sua obra redentora. O Natal, de uma certa forma, ele nos mostra que Jesus viveu aqui, e ele vai voltar a viver novamente. O Natal nos enche de esperança. O Natal fala da luz. É interessante, né? Eu cantei algumas vezes na igreja uma cantata, e a gente sempre finalizava, acho que aqui também a gente já cantou, né? Que a gente sempre finalizava com aquela música lá, né? Acende uma luz, deixa ela brilhar, essa luz é Jesus que acende em todo lugar, né? Tem várias versões dessa música, né? Já cantei em português, tinha uma versão em espanhol que eu também gostava dela bastante. E o Natal fala dessa luz. E quando a gente comemora o Natal, a gente deixa essa luz brilhar mais forte nas nossas vidas. Ela brilha e alcança mais pessoas. É como se fosse um farol maravilhoso. Queria fazer uma pequena experiência. E aí eu vou pedir, Felipe, apaga todas as luzes. Aqui, Alex, também apaga essas luzes aqui do lado. Todas. Tudo. Até de lá, isso, Alex, vai lá. Olha que legal. Eu vou apagar aqui também. Olha só. Quando a gente apaga as luzes, o interessante é que você não consegue... Não é que não está tudo apagado, porque tem os pisca-pisca, mas considerando que eles não estivessem aqui funcionando. A gente quase não vê nada, né? Mas quando a gente acende uma luz, acende só uma daqui da frente. Quando a gente acende uma luz, as trevas todas se dissipam. Todas se dissipam. Apaga de novo. Está em trevas, mas acendendo a luz, as trevas se dissipam. O Natal, ele nos traz essa esperança, novamente, que com a chegada de Jesus, as trevas todas se dissiparam e acendam-se todas as luzes. E hoje, nós podemos viver nessa maravilhosa luz, que é Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar, irmãos. Isso aqui é só a esperança do Natal, tá? Que ainda tem o Natal, né? Essa aqui é a expectativa do Natal que ainda vai se cumprir. Amém? Vamos orar, então. Vamos nos colocar de pé? Vamos nos colocar de pé. Esperem essa chegada, né? Deixe essa esperança cada vez mais ela crescer dentro do seu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por essa esperança maravilhosa do Natal. Essa esperança dessa luz maravilhosa de Jesus. Dessa luz maravilhosa que veio, habitou entre nós. Essa luz que vai voltar a habitar novamente. Nós estamos aguardando o seu glorioso retorno. Simeão viu Jesus na sua primeira vinda, e nós aguardamos o seu glorioso retorno. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa esperança. Estamos às portas do Natal. Que a gente possa espalhar um pouquinho essa esperança por onde nós andarmos. Que nós possamos, Pai, a cada dia, Pai, contar e recontar a história maravilhosa de Jesus.
Ó Senhor, como é bom, Pai, ter essa esperança renovada. Nós te louvamos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.